queria chamar aqui agora essa princesa, que para mim é uma princesa. Uma salva de palmas. Nosso amor, eu queria dizer que não é novo, né? É um amor antigo. A gente se ama há muito tempo. Eu vi essa menina praticamente nascer, pequenininha. E o que Deus fez na vida dessa menina, hoje uma pastora, irmãos, de chorar e sorrir, porque a vitória a gente vê. Seu esposo, ele fica de pé, Giba, esse homem é anjo. Ele é um anjo. Ela vai contar mais coisas. Então, eu queria que você ficasse à vontade. Sei que Deus vai te usar nessa noite. E eu sei que pessoas aqui hoje vão ser curadas. Ou física ou da alma, Deus tem um propósito. E você ter chegado aqui. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Por favor. Querido Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus. Aleluia. Como que a unção do teu Espírito Santo esteja agora na vida dessa raça. Pai, usa agora tua filha, tua serva, que é fiel a ti, Senhor, que tem se mantido firme, que não tem negado seu nome, que é fiel a ti, Senhor. Obrigado pela vida dela. Reveste ela agora com a tua unção, que cumpra-se o teu propósito na vida dela nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Graça e paz, irmão. Deus abençoe muito a vida de vocês. Que delícia estar aqui. Que honra. Que igreja linda. Cheia uma fofura essa igreja, pastor. É muito fofa de linda. Ai, que delícia. Glória a Deus. Todos conhecem meu testemunho, só para eu ter uma noção. Eita glória, gente. Eu vou pedir desculpa porque vocês vão conhecer de novo, tá bom? Sempre eu conto uma coisa diferente, porque eu conto tanto que sempre vem lembrando umas coisas aqui. Então, eu não sei se eu falei isso ou não falei. Então, talvez tenha alguma coisa diferente aqui. Mas que edifique a fé de vocês e que você saia daqui nessa noite conhecendo um pouco mais do que o seu Deus é. Seu Deus é aquele que pode todas as coisas. E você pode todas as coisas nele, que te renova, que te fortalece e que te capacita para vencer cada tribulação, cada barreira, cada provação. E a mensagem que eu gostaria de ministrar ao coração de vocês hoje, trazendo esse testemunho, é essa: provados e aprovados. Amém. A palavra de Deus vai dizer lá em Tiago que Deus, ele não tenta ninguém. Muito obrigada, meu irmão. Deus, ele não tenta ninguém. Quem tenta é o inimigo, mas ele prova. Ele nos prova para nos aprovar. Sabe, quando a gente está na escola, para a gente passar de ano, a gente faz prova, não faz? Quando a gente vai tirar carta CNH para dirigir, você tem que fazer prova. E ainda faz a teórica e faz a prova prática. Na nossa vida espiritual, não dá para ser diferente. Nós temos provas porque Deus tem alegria e prazer em nos aprovar. Eu quero que vocês entendam algo muito especial que um dia o Senhor me fez aprender na prática. Que Ele sempre nos dá força e o recurso necessário para vencer cada prova que passamos. Amém. Então, quando você vê que as suas forças já não estão mais sendo suficientes, quando você entender que Deus, olha, eu não consigo mais, aí você se lembra que não falta recurso do céu nunca para aqueles que são filhos de Deus. Porque quando faltam os nossos recursos físicos, os nossos recursos da nossa capacidade, o Senhor vem com a capacidade dos céus, com algo espiritual, e nos traz
traz tudo aquilo que precisamos. Meus irmãos, eu digo que eu tinha uma vida perfeita. Talvez não era a vida perfeita para agir, porque a gente tem outros sonhos, outros projetos. Talvez não era a vida perfeita para a pastora Martina. Mas para mim, na época, naquela fase, eu tinha uma vida perfeita. Tinha uma saúde de ferro. Irmãos, não sei o que era, não sabia o que era ter uma dor de cabeça. Eu não tinha problema assim, sabe? Não pegava gripe, uma imunidade muito boa. Sempre praticando esportes. Eu jogo tênis, jogava tênis desde a adolescência. Um emprego bom em São Paulo. Eu trabalhava na Faria Lima, lá em São Paulo. Uma avenida muito bem conceituada, com empresas bem legais. Um esposo maravilhoso, que não é marido para mim, ele é anjo. Não chamo ele nem de marido porque é anjo, vocês vão entender porque ele é o meu anjo que Deus colocou na minha vida. Então, estava tudo bem. Servia ao Senhor na igreja, nas obras sociais, fazendo evangelismo, missões, sempre dedicando parte das minhas férias do trabalho para missões, para pregar a palavra de Deus. Mas, em 19 de fevereiro de 2019, eu sou acordada no meio da madrugada por uma grande dor nessa região aqui. E eu comecei a ter essa dor, eu fui para o banheiro, eu não sabia o que era, mas era uma dor que foi tão forte que eu perdi a consciência e desmaiei, porque eu não suportei aquela dor. A partir daquele momento, a minha vida toda mudou. A partir daquele momento, daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Rapidamente, a doença que eu estava começou a tomar uma grande proporção maléfica na minha vida e no meu corpo. Eu acho que eu nunca vou conseguir transmitir o que eu passei, e eu nem quero também, porque é muito duro, é muito sofrido. Mas, em números, para vocês terem uma ideia do que foi essa dor que começou, foram investigações onde eu passei por mais de 600 exames médicos. Você imagina? Eu me senti um rato de laboratório. Era agulha para tudo quanto é lado. Tem um exame, um dos exames que eu fiz várias vezes. Meu esposo chama ele de o exame do futuro. Não sei quem já fez esse exame, mas eles colocam muitas agulhas no nosso corpo, chama eletroneuromiografia. Muitas agulhas no corpo, e eles começam a dar choque nessas agulhas para medir, conseguir ter ideia da saúde dos nervos, da força dos nervos, da resposta dos nervos. Não basta o choque, eles também entortam essas agulhas assim, vão entortando dentro da gente e vai vendo as reações do nosso nervo, isso dos pés até a cabeça. Eu fiz inúmeras vezes esse exame. Então vocês imaginem passar por tudo isso. Foram mais de 100 médicos que me atenderam. São Paulo, Campinas, vários hospitais muito bem conceituados. E o que eles entendiam é que era algo muito grave e que era algo que não tinha cura e nem tratamento. Mesmo assim, eu tentei mais de 30 tipos de tratamento, de todos os tipos. As pessoas falavam, talvez isso aqui funcione, eu fazia. Talvez isso aqui seja bom, eu fazia. Ah, um fulano que eu conheci, eu vi na internet, eu fazia. Eu estava desesperada para que aquelas dores saíssem de mim. As dores, a dor que começou aqui, ela foi se alastrando pelo meu corpo. Ela foi trazendo junto fraqueza, muita fraqueza. E logo eu comecei a cair no chão. Eu comecei a ter quedas. E isso me machucava bastante. Eu comecei a perder o equilíbrio até ficar totalmente acamada. Meus irmãos, vocês imaginam uma pessoa que não tinha nem dor de cabeça, de repente não conseguir mais nem ter capacidade e força para levantar um copo d'água. O meu corpo tinha perdido as forças também com essa doença. Eu não conseguia fazer assim. Meu esposo normalmente preparava uma água, um copo com um canudinho, e ali eu tomava dessa forma.
Eu pedi até para trocar água, porque a água muito gelada, ou qualquer coisa muito gelada que vinha direto nessa região do corpo, até hoje, na verdade, do rosto, e foi a parte mais sensibilizada, me entorta o rosto. Se eu tomo alguma coisa muito gelada, eu me entorto inteira. Tem algumas fotos que eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Não é muito agradável. No rosto, eu fiz 9 cirurgias diferentes. A doença que identificaram que eu estava era uma doença genética, da parte do meu pai, estava no meu DNA. E quando eu estava para fazer 31 anos, essa doença é como se ela acordasse dentro de mim e ela fosse acometendo todos esses sintomas e esses agravantes. Bom, 9 cirurgias no rosto, eu comecei a ter o que fazer porque eu me entortava. Eu, por um tempo, perdi a visão do sol. Eu tive uma hipersensibilidade também, onde o sol me embrulhava muito, eu vomitava só com uma frestinha de claridade dentro do meu quarto. Tive que operar também por conta disso. Eu fiquei 4 meses na cama até aceitar que eu tinha que usar uma cadeira de rodas. Eu fui para a cadeira de rodas e fiquei nela quase 4 anos. E ali eu já estava totalmente dependente. 24 remédios por dia eu tomava para conseguir passar o meu dia. E eu usava um adesivo de morfina no meu corpo. Eu acabei pegando algumas vezes ainda esse pastor maravilhoso, que é como da minha família, a pastora Bartilha, toda essa família, né? Que eu amo tanto. Tem gravações de eu pregando na igreja de cadeira de rodas, de eu pregando com bolsinha de água quente, de eu pregando e o rosto começando a entortar. E vocês me amaram, me aceitaram e viram Deus em mim. Mesmo quando o mundo já não via tanto, sabe? O mundo, ele é muito cruel. E o mundo, ele é preconceituoso, ele olha aparências. Eu trabalhava nesse lugar e antes de adoecer ali no período, eu tinha acabado de ganhar um bônus porque eu tinha feito um resultado incrível. E eu estava em investigação, as coisas estavam acontecendo quando eu descobri o que eu tinha. O nome dessa doença, da primeira doença que foi descoberta, foi a distrofia muscular de cinturas. Os médicos começaram a me dar um prazo de vida, me deram no máximo 5 anos, porque a doença estava avançando muito rapidamente. Eu estava trabalhando, a gente já estava dentro da pandemia nesse período, e eu estava entregando os resultados sempre da melhor forma que eu podia, mas o dia que eu chamei os donos da empresa e falei, olha, eu tenho uma doença genética, mas eu vou me dedicar e vou continuar fazendo tudo como eu sempre fiz. Eles, em 24 horas, me mandaram embora. E disseram, eu era diretora de RH, eles disseram assim, a gente não quer ninguém doente cuidando das outras pessoas. Em 24 horas, meus irmãos. E aí foi só por água abaixo. Eu perdi o emprego, eu perdi muito dinheiro, a gente perdeu o apartamento, a gente perdeu todas as nossas economias, perdeu o carro, moto, tudo de investigação, remédios. Só por mês eu gastava mais de 5 mil reais de remédio, que é um dinheiro triste da gente gastar, é um dinheiro gasto com remédio. Sabe, a coisa mais gostosa é você ter vontade de comer alguma coisa, uma pizza gostosa, um lanche gostoso, e comer com gosto e ter dinheiro para comprar. Porque o dinheiro gasto com remédio é um dinheiro que não te cura, que não te melhora, e que estava me fazendo sobreviver apenas. Eu sobrevivia. A roupa me machucava, o lençol me machucava. Eu amo abraço, beijo, eu sou uma pessoa muito de calor humano. E eu fiquei muitos anos sem poder receber um abraço das pessoas que eu amava, do meu esposo, dos meus pais, porque o toque me machucava. Por vezes, eu não sei quem me viu aqui da igreja de Mogi, eu cheguei na igreja como se fosse num tamborão mesmo. Meu esposo deitava o banco de trás do carro, colocava um colchão, várias almofadas,
E eu só conseguia andar de carro abraçada nessas almofadas. E mesmo assim eu às vezes chorava, porque só passar numa lombada ou um buraco me machucava muito. Eu sentia como se eu estivesse tomando murros. Era andar de carro e era como se eu estivesse apanhando o tempo todo até chegar no destino. Era dolorido demais. Por vezes na minha igreja, eu faço parte de uma igreja em Jaguariúna, mas por vezes eu tenho foto e tudo isso de estar na igreja de pijama, porque eu queria muito ir na igreja, mas eu não suportava ter que trocar de roupa, e nenhuma roupa era boa o suficiente como um pijama para a minha pele, para as dores que eu senti. Como eu disse para vocês, a pandemia começou e no meio de tudo isso eu peguei 4 vezes Covid. Eu já não tinha mais imunidade, eu fiquei foi muito complicada, a doença avançou rapidamente. E quando os médicos começaram a falar o meu prazo de vida, eles falaram: você tem no máximo 5 anos, em até 5 anos você morre. Eu organizei um testamento, eu deixei tudo bem certinho. Não que eu tinha muita coisa, meu irmão. Nessa altura do campeonato, já tinha vendido até os vestidos do banheiro lá de casa, vendi a casa inteira lá em São Paulo, para mudar para cá. Mas eu tinha um cachorro, uma cachorra, tinha que colocar no testamento. O marido, né? Sugiro que meu marido se case de novo com uma amiga e tal. Tudo isso eu coloquei no testamento, eu juro, é horrível, né? Mas eu fiz isso, ele não sabe até hoje quem era amiga, ele também não fica dando ideia, né? Vai que ele gosta. Não, que não é uma boa ideia? Sabe quem é melhor que você? Aí não, tá amarrado. E aí ele falou: vamos para Campinas, vamos ficar lá em Jaguariúna, perto dos seus pais, porque eles merecem ficar com você nos seus últimos tempos de vida. E como a gente estava na pandemia, eu tinha alguns médicos que cuidavam do meu caso, era um grupo de médicos, e eu não podia ir no hospital toda hora, com tudo aquilo que estava acontecendo, sem imunidade. Os médicos falavam para ele: filma tudo, tira foto dela e manda pra gente, porque a gente vai te instruindo no que fazer. E aí, isso gerou muito material. Na época, isso ficou no celular dele e tem um pouco no celular da minha mãe. E eles nunca me mostravam, mas era uma forma dos médicos me atenderem online, visto que a gente não podia ir no hospital toda hora. Mas hoje eu vejo o propósito de Deus até nesse detalhe, porque eles guardaram isso e hoje nós criamos um vídeo para contar melhor esse testemunho para vocês. Então, às vezes as pessoas perguntam: mas por que eu tenho tanta foto daquele jeito? Por que tinha tanta coisa no meio da doença? Eu convulsionava, eu tinha muitos espasmos, eu tinha cerca de 2 espasmos, convulsões por semana, eu me batia muito, ficava muito roxa, era muito sofrido, meus irmãos. Meu esposo entendeu que coisas quentes, água fervendo, né, da bolsinha quente, tudo isso me trazia um pouco mais de conforto. Então ele teve a ideia, a minha pele. Então tem fotos da minha pele queimada, deu com bolhas pelo corpo, bolhas de água quente. Eu preferia sentir a dor de uma água fervendo no meu corpo do que a dor que eu sentia por dentro dos meus nervos. A doença, ela agia como se fosse uma lepra nos nervos do meu corpo. Então essa lepra, ela começou a corroer os nervos dos meus pés, foi subindo, foi por isso que eu comecei a cair tanto no chão e perder a força, porque os meus nervos estavam comprometidos. Subiu para minha cabeça, occipital, e por isso que eu tive que fazer 9 cirurgias no rosto, porque os meus nervos atrofiavam e não voltavam mais para o lugar. Então, foram 3 doenças no final, uma que acabou acarretando a outra. A primeira, a distrofia muscular de cinturas, a pior, a genética, a que não tinha cura nem tratamento. A segunda, polineuropatia axonal periférica crônica. Essa doença me deixava tão desesperada, que eu pedi para 3 médicos amputarem a minha perna direita. Eu falava: eu odeio essa perna, eu odeio que ela me faz sofrer, pelo amor de Deus, tira ela de mim, ela não serve para nada mais, ela só serve para doer. E eu pedi para 3 médicos fazerem isso na época. Teve um hospital muito conceituado em São Paulo, que o médico
vendo o meu desespero e vendo o meu cenário, ele propôs a lobotomia. Eu achava que isso nem existia mais, meus irmãos. Mas para quem não sabe, a lobotomia é como se fosse uma tiara de ferro que eles colocam. E eles dão cargas de choque tão terríveis e tão desesperadoras que eles vão desligando partes do seu cérebro, conexões neurais. E a lobotomia, com ela, o médico falava assim: talvez eu consiga desligar essa dor que você sente, mas talvez eu também desligue a sua memória, a sua coordenação. E eu pensei muito sobre isso na época, porque eu falava: tudo que eu mais quero é viver esses últimos dias da minha vida sem essa dor. Mas quando eu pensei que eu podia esquecer da minha história, esquecer das experiências que eu já tive com Deus, esquecer do tanto da palavra dele que eu tinha de cor na minha cabeça, esquecer de tudo que eu tinha vivido, das pessoas que eu amava, das nossas histórias, eu falei: eu prefiro viver com essa dor até o meu último dia, do que tirar ela e comigo tirar também a minha identidade. Então, meus irmãos, eu quero que vocês vão imaginando aí, uma pessoa que tinha a vida perfeita, de repente não andar mais, não ter mais emprego, não ter mais a capacidade de tomar um copo d'água sem depender de alguém, não ter a capacidade de sentar no vaso do banheiro. Eu não conseguia, porque eu não tinha forças para me sustentar no vaso. Então tudo eu dependia do meu esposo, o banho, absolutamente tudo. Foi um tempo muito difícil, mas eu estou aqui para falar com vocês, porque o Senhor me sustentou. Se o Senhor fizesse um milagre, Ele ia ser Deus. E se Ele não fizesse, Ele continuaria sendo Deus. Sabe, eu sempre falava para Deus assim: Pai, me prepara para o céu, me prepara para a vida eterna. Eu já entendi que esse tempo meu acabou e eu verdadeiramente tinha entendido que eu não ia passar dessa doença. Porque eu me via cada vez mais piorando e cada vez mais não aguentando passar cada convulsão. Passar tudo, eu pensava: acho que a próxima que vier eu vou. Acho que a próxima, eu sentia isso dentro de mim. Vocês viram algumas fotos que eu ficava parada assim? Alguns momentos eu tinha, o meu cérebro dava como se fosse uma pane. E eu ficava presa dentro do meu próprio corpo. Então só os meus olhos mexiam. E aí eu escutava tudo, eu ficava lúcida, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia mexer, eu não conseguia fazer nada. E a única coisa que eu tinha que fazer é orar e torcer para eu conseguir voltar, porque eu não era capaz nem de tomar remédio, porque eu não conseguia abrir a boca e fazer nada, né? E foi muito difícil, foi um tempo muito difícil. A terceira doença que tudo isso ocasionou se chama nevralgia do trigêmeo. Nos Estados Unidos, essa doença, ela é conhecida como a dor do suicídio, porque muitas pessoas não suportam essa dor e acabam cometendo o suicídio. Eu vou falar para vocês com muita humildade, assim, no sentido de, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas é uma pastora, meus irmãos, se eu não tivesse Deus na minha vida, se eu não conhecesse o poder de Deus, eu tinha tirado a minha própria vida nesse período. Porque por muitas vezes eu achava que eu não ia mais suportar, e eu falava: Deus, eu não aguento mais, me leva, Deus. E eu me lembrei, e o Senhor, Ele foi ministrando muitas coisas na palavra dEle, e me revelou alguns segredos espirituais importantes nesse período que eu quero compartilhar com vocês essa noite. O primeiro segredo espiritual foi quando eu me lembrei da história de Jó. E Deus, Ele um dia encontra Satanás andando pela terra e passeando por ela. E Satanás fala assim para ele: o seu servo Jó é muito bom, né? Ele é muito fiel. Mas ele é assim porque ele tem tudo. Tira dele, tira tudo. Deixa eu tocar na vida dele, deixa eu tirar tudo e vamos ver se ele vai se manter fiel. E Deus fala: tá bom, vai lá, ele vai se manter temente a mim, só não mexe e não toca na vida dele. Está lá em Jó 1, do 11 a 12, diz assim: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem,
Tudo o que ele possui está nas suas mãos, Satanás. Apenas não toque nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor e foi fazer essa tarefa. E a gente sabe, a mulher de Jó amaldiçoou Deus e morreu. Mas Jó perseverou até o fim e Deus confiou ele nessa prova. Mas, logo depois, na verdade, muitos anos depois, né, lá no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus em um diálogo com o apóstolo Pedro. E Jesus vai falar assim para Pedro, que antigamente se chamava Simão, e até aquele momento ele não tinha uma conversão verdadeira. Ele vai falar: ah, Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei por você. Eu impedi que você fosse peneirado. Por quê? Porque na prova que Satanás queria ali, naquele momento, Pedro não seria aprovado. E o Senhor Jesus teve que interceder. Isso está lá em Lucas 22, 31 e 32, que diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, moer a vida de vocês, fazer de vocês pó, farinha. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, isso quer dizer que até aquele momento Pedro não tinha sido convertido. Samara, por que tem pessoas na igreja que é tão fiel, que são pessoas que parecem que são até intocáveis, assim, são pessoas que parecem superiores espiritualmente, de repente se desviam? Quando acontece uma prova grande na vida, deixa os caminhos de Deus. É porque não passaram pela provação aprovados. E elas foram moídas, mas o coração dela não tinha se convertido. Sabe, meus irmãos, aqueles que se converteram verdadeiramente não conseguem viver sem a presença de Deus. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue, não sabe mais viver. Não sabe mais viver. E tem uma música que eu gosto muito que diz assim: eu não sei viver sem Jesus, e eu também nem quero aprender. E nós temos que pensar e viver dessa forma, numa conversão verdadeira, porque sem Ele não existe vida, é sobrevida, é piloto automático para ir direto para o inferno. Mas eu queria perguntar para você, eu queria que você refletisse nessa noite: quem é você? Se Satanás pedir para Deus para te dar um sofrimento, uma tribulação, um problema, quem é você nessa noite? Você agiria como Jó diante de Deus? Deus falaria sobre você como Jó? Ou Deus falaria sobre você como Pedro? Não. Isso aqui é demais para ele, não tem toda essa força, ele não consegue. E algo que eu tinha no meu coração no período dessa doença, eu não murmurava, eu pensava: eu não posso decepcionar Deus. Ele apostou em mim, Ele está acreditando que eu vou vencer. E meus irmãos, vencer não era ser curada não na minha cabeça. Vencer era perseverar fiel até o fim, para receber a coroa da vida. Sabe, tem momentos nesse mundo, tem enfermidades que a gente não vai ser curado. Tem enfermidades que a gente não vai ter uma resposta de Deus. Tem perguntas que a gente tem para Deus que Ele não tem obrigação de responder. E está tudo bem. Tem emprego que a gente vai perder nessa vida. E está tudo bem. Porque não é sobre o que Ele faz ou sobre o que a gente quer dele, mas é sobre o que Ele é. E o que Ele é e o que Ele já fez naquela cruz. Isso basta. Isso deve ser o suficiente. Porque aquela cruz significa salvação. Aquela cruz significa vida eterna. Não é sobre esse mundo temporário. Esse mundo vai passar. Todas as coisas desse mundo vão passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece fiel para sempre. E é isso que nós temos que ver. É isso que nós temos que nos apegar. É sobre a eternidade, meus irmãos. É sobre mente na eternidade. É por isso que eu falo que se Deus não quisesse, eu falava para Deus: Deus, se o Senhor não quiser me curar. Chegou uma hora que eu parei de orar por mim. Ah, mas Samara, você perdeu a fé? Eu falava: não. Tem tanta gente orando por mim. Tem a igreja Voz da Verdade lá de Mojimirim. Tem a minha igreja em tudo quanto é lugar. Tem a Assembleia de Deus que eu preguei a vida inteira. Tem tanta... Eu vou orar pelos outros. Você tem algum pedido de oração? Você tem algum pedido? Eu vou orar por vocês. Tem um monte de gente orando por mim. Eu não pedi a cura.
eu pedi a vontade de Deus, como Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E os médicos diziam, você vai morrer, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa doença não tem cura, você vai sofrer até o fim. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você não vai mais conseguir ser capaz de fazer nada. Seja feita a sua vontade. Eu continuava pregando na minha igreja e em outras igrejas, e glória a Deus, mesmo nos piores momentos, eu não deixei de falar da palavra do Senhor. Sabe, por várias vezes o diabo falou no meu coração, o que você vai falar lá? Olha quem é você, derrotada, perdeu tudo. Meus irmãos, eu engordei 20 quilos em menos de 3 meses. É muita coisa para uma mulher, viu? Me senti totalmente descaracterizada na época. Foi muito difícil. Mais a cadeira era muita coisa para eu processar. Mais a cadeira de rodas, mais sentença de morte. O que você vai falar? O inimigo falava no meu coração. E eu pensava, eu vou falar sobre a esperança da glória. Eu vou falar sobre o céu. Eu vou falar sobre a esperança da salvação. Eu vou falar sobre a eternidade. Eu vou falar que a gente precisa se posicionar. Eu vou falar que não é fácil, mas se eu estou conseguindo, todo mundo vai conseguir. Eu vou falar sobre fé. Eu vou falar do que eu estou vivendo, não do que eu estou vendo. É do que eu estou sentindo, é do que eu estou passando. É disso que eu vou falar. Então eu não parei de pregar, eu não parei de falar de Deus, da palavra dele, a tempo nem fora de tempo. Pegar uma parte ali, inclusive, que eu estou pregando e comecei a convulsionar no meio da pregação. Mas eu parei. Enquanto eu tinha consciência e força, o microfone, eu não conseguia na época segurar o microfone quando eu comecei a pregar. E então eu usava um headset. A Graça, esse coração maravilhoso, me viu. E ela falou, você não vai deixar de pregar. E o que eu puder abençoar, eu vou te abençoar. Então ela conseguiu para mim um microfone. Mas aí logo esse microfone me machucava fácil, eu já não conseguia mais pregar com ele. Mas ele era tão bom e completo que ele vinha com o da lapelinha, então eu colocava aqui. Mas eu ia pregar a palavra de Deus com alguma coisa. Se fosse com o boneco Daniel segurando o microfone, pastor. Você está pronto na vontade de Deus? Você confia na vontade de Deus? Você aceita a vontade de Deus de verdade? Porque a gente fala que aceita, a gente ora o Pai Nosso e fala, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Mas o primeiro probleminha que começa a aparecer na nossa vida, a gente fala, por que Deus? Por que comigo? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor... A gente já murmura, a gente já questiona, a gente já se coloca num lugar como se Deus fosse menor do que a gente. Misericórdia, Jesus. Você realmente está pronto para viver a vontade de Deus? Pode passar, querida. A palavra, agora vai ficar, ficou bem claro, mas todo mundo quer ser vencedor. Só que o vencedor, ele vence dor. Não dá para ser vencedor sem a dor. A dor tem que fazer parte para você vencer alguma coisa. Você quer ser superador? Tem que passar pela dor, você tem que superar a dor. Então a dor tem que fazer parte da sua vida de alguma forma nessa terra. Quando a gente for para a glória, quando não tiver morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, aí não. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, você quer ser uma pessoa que é inspiradora? Tem dor na palavra inspirador. Você entende o processo? O nosso português já estava contando isso pra gente, talvez a gente nunca reparou. Eu quero só ser vencedor, Samara. Mas você aguenta passar pela dor? Ah não, a dor eu não quero, então pronto. Então você vai ser uma pessoa medíocre espiritualmente. Não acontece nada na sua vida, nem de bom, nem de ruim, nem de vitória, nem de Deus. Medíocre, médio. Mas para ser aprovado, tem que estar pronto. E a prova às vezes é doída. Pode entender. O segredo espiritual que o Senhor me trouxe também nesse tempo está o livro de Filipenses. O livro de Filipenses é um livro lindo que Paulo nos deixou. Ele escreveu para a igreja de Filipos e ele chama a alegria, a carta da alegria, mas é a alegria do sofrimento.
Paulo escreveu esse livro, ele estava na cadeia. Ele nem sabia se ele ia sair, mas ele escreveu para a igreja, para motivar a igreja, para trazer alegria na igreja, porque ele entendia que a alegria não é sobre momento, a alegria é sobre a presença de Deus. Essas cirurgias que eu fiz no rosto, era um corpo de 11 médicos que cuidavam desse meu caso, em especial, no Hospital Veracruz, médicos muito queridos, um dos poucos, né, queridos, porque o resto ficava falando que ia morrer, que era para me tratar com psiquiatra e aceitar que melhor que eu ia morrer, enfim. Mas eles eram muito bonzinhos e um dia uma delas falou assim: Samara, eu sei que você é uma pessoa que sorri, só que como você sorri muito, você está perdendo a cirurgia cada vez mais rápido. Então tenta sorrir um pouco menos, para a gente não ter que te operar várias vezes no mesmo ano. Aí eu falei: doutor, isso aí vai ser impossível, porque a alegria que eu sinto dentro de mim não vem de mim. Eu só coloco para fora, mesmo no leito, no caminho de morte, meus irmãos. Eu ainda tinha muitos motivos para ser feliz. Eu tenho o costume de anotar gratidão no meu dia. Isso eu faço desde 1998. E caderno de oração. Em toda a minha história, o pior ano da minha vida foi o ano de 2020. Foi o pior ano. Foi o ano que tudo foi piorando drasticamente, o ano que, enfim, muitas mudanças aconteceram na minha vida, e as dores e tudo isso veio muito repentinamente. E quando eu olho meus caderninhos, eu tenho de gratidão a Deus, no ano de 2020, que foi o meu pior ano, eu tenho mais de 900 motivos escritos para agradecer a Deus naquele ano. Um ano de choro, um ano de tristeza, porque, presta bem atenção no que eu vou te falar, existe mais graça de Deus, existe mais bondade de Deus, existe mais misericórdia de Deus sobre nós do que qualquer dor desse mundo pode nos trazer. O que há de bom em Deus sempre vai ser maior do que o que a gente pode passar nessa terra. Porque onde teve pecado, onde teve salário da morte, onde teve dor, olha, superabundou, transbordou a graça. E a graça de Deus nos alcança todos os dias, com muitos motivos, amém. Um outro segredo espiritual, eu queria que você declarasse comigo. Levanta sua mão para o alto e diz assim: que o meu sofrimento, eu não sei que sofrimento que você está passando hoje, eu não sei como é que você entrou nesse lugar, eu não sei o que você já viveu nesse ano de 2025, mas eu profetizo em nome de Jesus essa frase, essa autoridade que o Senhor deu sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite. Diga assim: se transforme no meu milagre, no meu testemunho, para glorificar o meu Deus. Aleluia! Ele é capaz, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia! E como é que eu estou aqui? Como é que eu vim parar nesse lugar hoje? Se o que aconteceu comigo foi em 2019, fevereiro, e nós estamos em 2025. Como que isso aconteceu, meus irmãos? Faz as contas comigo. Se eu ia morrer em até 5 anos, aconteceu alguma coisa no meio desse caminho, né? 2019, 2020, conta comigo. 21, 22, 23, 24. Era 5 anos. Fevereiro de 2024. E ao invés de eu estar morta, eu estou sem cadeira de rodas, sem bengala, andei mais do que nunca nos peitos, para a glória de Deus. Aconteceu alguma coisa. Eu queria chamar meu esposo aqui. A gente recebeu esse cartão de um grande amigo, e esse cartão significa meu esposo, esse mocinho chorando desesperado. Deus está segurando uma coisa muito interessante na mão que ele vai contar para vocês. Amém. Por isso que eu falo, gente, ele não é marido, ele é anjo. Eu pedi para ele ir embora várias vezes. Por várias vezes eu falava assim: me deixa, me entrega para os meus pais, eu tenho um problema genético, então eu vim com um problema de fabricação, me devolve para o fabricante.
sua vida. Você é novo, é bonito, é maravilhoso. Me deixa viver, porque eu não aguento estar morrendo e você do meu lado passando por tudo isso. Na alegria, E na tristeza, na saúde, e na doença, até que a morte você. aleluia, glória a Deus. Assim como você, meu irmão, que entrou nessa igreja pela primeira vez, ou de repente já está frequentando essa igreja, abrindo um parênteses, a Bíblia diz muito que existe uma bênção com primogênito. Então, se você faz parte dessa igreja, toma posse dessa palavra. Amém. Vocês falaram aqui, a primeira filha ou filho, existe uma bênção sobre esse lugar. Receba, tome posse. E assim como você, eu já estive sentado nessa cadeira e de repente palavras saíam do altar direcionando para a minha vida. Eu vejo você e a sua esposa pregando em igrejas, cidades, nações, e eu não entendia nada, de verdade. Eu olhava para Samara, na época era minha namorada, e eu falava: o que é pregar? O que é estar nas igrejas? Eu estava ali com as segundas intenções, começando o namoro com ela, e de repente palavras saíram do altar para a minha vida. E eu quero te falar nessa noite: acredite na palavra que sai do altar. Deus sabe quem Ele coloca aqui em cima para ministrar a sua vida. A espada de dois gumes, ela não corta somente de um lado. Antes dele ministrar a sua vida, está cortando aqui também. Então entenda e confie na palavra que sai do altar. Quando os médicos falavam que ela estava sentenciada, que já não tinha mais o que fazer, em meio à pandemia, eles falavam assim: Edilberto, confira a respiração e o batimento cardíaco. A Covid ficou pequeno perto da enfermidade que ela tem. Então vá monitorando, que a hora que chegar no cérebro ou no coração, leva a óbito. Todas as consultas eram de sentença de morte. E aí o que vinha na minha palavra, na minha cabeça, na minha mente era: eu vejo vocês dois pregando em igreja. Aquela palavra vinha de encontro, porque quando o médico falava que ela ia morrer, eu lembrava da palavra que saía do altar. A palavra não era assim: eu vejo você viúvo, eu vejo você sozinho, eu vejo você triste, eu vejo vocês dois. E eu falava assim: Senhor, por mais que a palavra seja de morte, são apenas palavras. Eu confio em Ti, que tem a última palavra para a minha situação. Então, meus irmãos, eu não sou contra a medicina. Eu acredito que ciência e fé é a combinação perfeita para que os nossos olhos vejam aqui na terra o que Ele faz lá do céu. E ali naquele cenário de morte, aquela palavra era viva no meu coração. Eu não sei qual é a palavra que foi lançada sobre a sua vida, eu não sei qual é a sentença que você está carregando, mas o Senhor sabe de todos os detalhes. Ele te conhece do ventre da sua mãe. Desde que você se permaneça firme e seja fiel, Ele é fiel com você. É como ela disse: seja feita a sua vontade. E a gente precisa estar de pé. E uma pessoa que me apresentou a Cristo, eu não fazia parte dessa nação eleita. A minha família vem de uma outra religião. E ali ela me deu tudo que havia de mais valioso, que era a salvação, o caminho, conhecendo a Cristo. E no momento da enfermidade, se ela tinha me apresentado um caminho, e você, esposa, e você, marido, e você, pai, você, mãe, você, filho, que está aqui nessa noite, você tem um papel importante. Fazer com que todos ao seu redor enxerguem esse Deus que você serve. E foi assim que ela me apresentou. E no momento da enfermidade, eu não poderia virar as costas para ela. Seria muito ignorante da minha parte, num momento ruim, abandonar esse cenário.
E é quando você permanece firme, acreditando nas promessas e nas palavras que saem do altar para mim e para a sua vida. De repente você fala assim, hoje eu não vou para a igreja, vai ser fulano que vai pregar, não vou para o estudo da Bíblia, vai ser o irmão que... Esquece isso, irmão. Acredite no ensinamento, acredite na palavra que vai ser ministrada. Verdade. E depois de tanto clamar, de tanto pedir a Deus, eu falava, Senhor, me dá uma saída. Eu ia atravessar a rua, indo para o trabalho, eu olhava os casais passando de mão dada, e eu já não tinha isso mais em casa. Eu só podia carregar ela, colocar na banheira, lavar, secá-la, alimentá-la, limpá-la, já não tinha mais carinho, já não conseguia tocá-la mais. O momento do abraço era um momento de desespero, onde o seu corpo estava entrando em colapso, de dor, de crise. Era aquela hora que eu mudava ela. Quando eu via casais passando pela rua de mão dada, eu falava, Senhor, será que eu vou voltar a segurar a mão da minha esposa? Será que eu vou voltar a abraçá-la? Será que eu vou ter esse momento com ela? Mas eu acredito na palavra que sai do altar. Eu falava, Senhor, me dá uma solução, me dá um caminho, uma direção. E um dia, depois de muito clamar, eu tinha um banheiro, irmãos, não um banheiro, uma ducha, porque o banheiro meu eu tinha adaptado para ela. Isso que ela disse da água quente, a neurociência, ela comprova que dá é como se desligasse o sistema nervoso central naquele curto de água quente. Então a gente aliviava a dor que ela estava sentindo com a água aquecida. Então foi algo que o Senhor foi me dando direção. E aí eu tinha uma ducha lá perto do portão, num cantinho da nossa casa, onde eu tomava o meu banho e chorava, para que ela não visse. E ali eu pedi a Deus uma saída, e um dia Ele disse assim para mim, estude a doença dela. Eu falei, Senhor, estudar a doença dela? Mais de 600 exames, 100 médicos, laudos médicos. Eu falei, Senhor, me capacite, essa não é a minha área. E o Senhor começou a me abrir a mente, começou a me dar direções, estudando sobre a doença dela online. Eu chego na Califórnia, onde uma médica na troca de plantão entra num quadro, vê o diagnóstico da paciente e com a maior naturalidade ela diz assim, eu fui curada. Eu falei, como? Abelhas. Abelha? Como assim? Eu falei, Senhor, da onde isso? Isso é um tratamento milenar, tem mais de 6.000 anos. Dentro de cada aplicaçãozinha da maneira certa, não façam isso em casa, tá? Muitos são alérgicos, tem todo um protocolo e um procedimento a ser seguido. É um tratamento que os egípcios usavam lá atrás, e dentro dessa bolsinha que a gente sempre ouviu falar que era veneno, possui da maneira correta 40 medicamentos naturais. Aquilo que a doença... Cada picada, 40 remédios naturais. E aí lembre-se, eu já tomava 24 remédios na época e morfina. E não me ajudavam, assim, era só me dopavam, é isso, remediavam, mas não me curavam, não me tratavam. E aí eu chego num culto, onde eu deixava ela toda organizada, tudo bem, tá ok, posso ir para o culto agora? Eu ia a pé, caminhando até a igreja, novamente clamando e conversando com Deus. E num culto, um irmão chega para mim, um irmãozinho que não tem esse hábito, ele não é da roda de oração, ele não costuma, é um irmãozinho tão tranquilo na dele, que ao sair do culto ele diz assim, irmão Edberto, o Senhor está queimando algo dentro de mim, eu preciso entregar para você, faça assim com as suas mãos e receba o dom de cura. Eu falei, amém, Senhor, eu tomo posse. Eu olhava para as minhas mãos e falava, Senhor, como eu uso isso em casa? A minha esposa necessita de cura, como que eu vou conseguir ajudá-la? Me capacite. E através desse tratamento, por muitas vezes, eu falava, mas como assim? A gente tem a mania de querer ou valorizar o nosso problema ou a nossa enfermidade, achando que, não, o meu caso, a minha situação, precisa vir uma solução da NASA, de outro país para resolver. Eles já me sentenciaram. Entendam, irmãos, Satanás está usando muitas vezes
Médicos que estão sentados do outro lado da cadeira, não são todos, mas ele tem usado para sentenciar cristãos. Cristãos estão depositando a sua fé no que esse homem vai falar, recebe essa sentença e começa a paralisar. Eu tenho isso, eu sou assim, vou tomar essa carga de remédio. Eu não sou contra. Entendo o que está acontecendo no mundo espiritual. E as pessoas estão sendo levadas por uma opinião humana, deixando de orar e buscar a Deus a solução. Então, muitas vezes eu falava, mas Deus, foram exames para a França, para os Estados Unidos, exames de genética, uma abelha. E ele disse assim, sim, eu usei barro para curar. Você vai usar abelha. Glória a Deus! Então, meus irmãos, não esperem coisas grandes. O nosso Deus, Ele é simples. A gente que fica exigindo coisas grandes. E aí Ele me capacitou a fazer a leitura desses exames, desses laudos. Comecei a estudar biologia, química e anatomia para entender como essa substância em contato com o corpo proporciona cura ou qualidade de vida. Comecei a tratar a minha esposa, Deus foi preparando tudo. Tenho hoje meu apiário de abelhas, devolvo para a natureza mais de 40 mil abelhas por dia, que eu nem uso. E toda vez que eu estou na natureza, na colmeia, eu agradeço e louvo a Deus e falo, Senhor, quantas coisas existem na natureza em nosso favor que a gente não tem nem noção. Por falta de vontade de ir atrás, a gente primeiro se embriaga em remédios, em vozes de palavras que só estudaram. Mas a sabedoria vem dele. É verdade. Então, creia. E ali eu comecei a estudar, comecei a tratar a Samara. 6 meses de tratamento, começaram a sentir evoluções no corpo dela. Começa aquilo que a doença foi degenerando. As abelhinhas começam a regenerar. 7 meses de tratamento, a Samara fala assim, amor, eu vou tomar banho sentada na cadeirinha, mas você fica observando que qualquer movimento você me segura. 8 meses de tratamento, a gente está sentado fazendo uma refeição. A Samara pega a garrafinha, abre, a força começa a voltar. 9 meses de tratamento, ela pega a bengalinha dela, começa a vir força e ela começa a andar. E os médicos acompanhando aquilo. 2 anos de tratamento, os médicos ligam para nós, uma chamada de vídeo chorando. E eles falam assim, Edilberto e Samara, a gente nunca viu isso na história da medicina. A gente só apoiou você porque a gente estava vendo como algo estava acontecendo com os exames que a gente estava fazendo. E ali eles falaram assim, Edilberto, a doença dela, uma delas, ela não diminuiu, não aumentou, a doença sumiu. E aí, meus irmãos, aquele rapaz desesperado, Deus usa essa direção e eu começo a entrar em ambientes de médicos que só acreditam na ciência e eu começo a falar de Deus. Hoje eu trabalho com mais de 40 médicos que eu trato e junto tratamos pacientes que eles querem que sejam curados. Fisioterapeutas, enfermeiros, instrumentadores, atendo pessoas em Jaguariúna, que eu muitas vezes vou atender, a pessoa diz os seus problemas, e eu falo assim, como está a sua fé? Então, hoje Deus me colocou nesse cenário com autoridade, para pregar a palavra dele ainda, para aqueles que estão clamando a Deus por uma cura, por uma libertação da sua enfermidade. Então, hoje Deus pega a nossa história, hoje em Jaguariúna, aquele que chorava, pedindo para ela. Eu atendo pessoas de outro estado do Brasil, já atendi em Jaguariúna, pessoas dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Suíça, Portugal, Uruguai, que vem para o Brasil para se tratar, irmão. Espanha, ou seja, como pode? Um detalhe, né? O que Deus vai fazendo. A gente estava num cenário de morte, os 2 desempregados, porque eu fui mandado embora e logo a gente decidiu vir para Jaguariúna. Então ele também teve que pedir as contas lá, porque eu já dependia dele 24 horas,
e a gente ia sair da cidade. Então os dois estavam desempregados. E num cenário de morte, num cenário de, né? E o Senhor foi fazendo tudo e hoje Ele trabalha com isso. Algo que Deus deu de caminho para Ele ser usado para lhe trazer vida, hoje tem tirado outras pessoas desse cenário de cadeira de rodas, pessoas que estão em quartos, né, passando por doenças autoimunes, psicossomáticas, doenças das mais variadas formas. O Senhor tem usado isso. Então esse é o Deus que a gente serve. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem acha que Deus precisa fazer milagre? Levanta a mão. Deus precisa fazer milagre? Ele já fez milagre suficiente na Bíblia, gente. Quando a gente olha para a Bíblia, tem milagre de nuvem, milagre de sol, milagre de chuva, milagre de pombo, milagre de cordonizo, de comida, milagre de ressuscitar, milagre de enfermo, milagre de profeta. Gente, tem tudo quanto é tipo de... Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, eu ia falar assim, gente, ó, sabe a minha Bíblia? Ela tá um monte de coisa que eu fiz. Se vocês quiserem acreditar, acredite. Se vocês não quiserem acreditar, na minha vida não vai mudar nada, vai mudar de vocês. Tá aqui, ó, pronto, não vou fazer mais nada, agora eu vou ficar só de boa esperando o dia de eu voltar. Mas, glória a Deus, que Ele ainda faz milagres. Ainda tem que fazer, Ele faz isso pela gente. Ele não precisa. Ele é Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Mas Ele, por sua graça, misericórdia, carinho, amor, ainda faz milagre em nossas vidas. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero fortalecer a sua fé, para que você entenda que a sua história pode sim se transformar num grande milagre, num grande testemunho. Não espere coisas grandes. Grande foi o que o Senhor fez por nós. Agora, a sua cura física, apenas uma ordem, apenas uma palavra e tudo muda. Aleluia. Creia nessa palavra. Acredite e reforço. Acredite na palavra e sai do altar. Seu sofrimento pode ser o seu milagre, o seu testemunho em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Eu queria saber se há alguém aqui que entendeu Deus de um jeito diferente. Entendeu Deus como um Deus que quer se relacionar com a gente, um Deus que prova, mas tem alegria em aprovar, um Deus que dá força e todos os recursos necessários que precisamos para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, um Deus que você gostaria de conhecer melhor a partir de agora. Tem alguém aqui que entrou nessa igreja nessa noite porque recebeu um convite e queria participar dessa celebração, mas quer sair daqui hoje com uma vida entendendo que esse Deus é tudo que você precisa e nada mais. Tem alguém assim nessa situação? Levanta sua mão, eu quero orar por você onde quer que você esteja. Só levanta sua mão, glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Glória a Deus, aleluia. Mais alguém que gostaria? Eu quero, Samara, eu quero esse Deus. Eu quero que esse Deus faça alguma coisa na minha vida. Não porque Ele precisa, mas porque eu preciso. Amém, amém. Eu queria pedir para vocês que levantaram as mãos, fiquem em pé no seu lugar e repete essa oração comigo. Eu vou fazer aqui, repete aí no seu coração. Amém? Com fé, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Transforma minha história, transforma o meu caminho e me faça viver a história que o Senhor escreveu um dia para mim. E que ao ser provado, eu possa ser aprovado por ti. Em nome de Jesus. Se tiver alguém da igreja aqui de Campinas, por favor, abraça esses irmãos. Amém. Receba com amor esses irmãos queridos. Que fizeram essa oração de fé aqui, ó. Amém. Glória a Deus. Aleluia.